Oi, oi, gente boa, bem-vindos todos e todas que aqui conosco se encontram. Eu quero lembrar para você, para ir chegando, ir clicando e inscrevendo-se no canal, caso você não seja, clicando no sininho para receber os avisos de post ou de entradas ao vivo, e também não deixe de botar aí com todo carinho o seu like, porque a linguagem que o algoritmo entende da sua participação feliz é essa, e ele vai projetando o nosso produto de fala e de mensagens da plataforma de maneira mais visível para você e para todos vocês. Hoje é a parte 6 do que eu estou falando, nessa sequência do apocalipse existencial de Jesus, que é aquele interregno entre a ceia e a saída de Jesus para o Getsêmani, onde começam os seus tormentos. Esse interregno, que em Mateus, Marcos e Lucas é extremamente abreviado, fica só em torno de distribuição do pão e do cálice, este é o meu corpo, este é o meu sangue, fazer isso em memória de mim. Aqui em João há uma dedicação de alguns capítulos a esse ato íntimo. Por isso é um apocalipse, por ser um tirar do véu, um abrir da cortina para você enxergar dentro. É existencial, porque é a hora mais aguda e para dentro e íntima na subjetividade interpretativa da observação dos discípulos em relação a Jesus, e de Jesus se despindo literalmente, como começa o capítulo 13, com Jesus nu, falando de coisas da sua nudez revelatória, da sua nudez no Evangelho, para com aqueles que querem ser seus amigos íntimos. Como ele vem a dizer depois, virá: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamado amigos, porque eu vos tenho dado a conhecer todas as coisas como amigos meus. E aqui no dia de hoje, a gente está na sequência do capítulo 14 de João, do verso 16 em diante, e a gente vai, se Deus permitir, até o verso 31, quando no dia de ontem a gente concluiu aquela busca de apaziguamento que Jesus tinha feito no coração deles, quando ele começou a falar do hiato. Eu vou, e para onde eu vou, vocês não podem ir agora, mais tarde vocês vão acessar esse lugar e essa compreensão. Enquanto isso, não fique angustiado o vosso coração, há uma morada preparada, e a minha promessa de que eu voltarei e vos receberei. Voltarei e vos receberei, voltarei e vos receberei. Esse é o grande galardão da vida. Não tem nada a ver com saber o dia da volta dele, seja o dia da parousia, da revelação dele universal, em que todo olho verá, ou seja, a revelação dele para mim quando eu for na direção dele, através do portal da passagem dimensional daquilo que entre nós humanos ficou apelidado de morte, mas que em Jesus foi rebatizado como portal de vida e de graça, a ponto de Paulo dizer aos Coríntios: porque tudo é vosso, seja vida, seja morte. Assim como a vida é minha para viver com alegria, liberdade em Deus, em Cristo e em serviço ao meu próximo e em alegria em mim mesmo, assim também a morte foi posta em equivalência com a porta da vida. Então é passar para outra dimensão, é só uma passagem dimensional, tudo é vosso, seja vida, seja morte. Depois ele vai dizer
escrevendo aos Romanos no capítulo 8, sejam as coisas do presente, sejam as do porvir, ou seja, qualquer coisa de qualquer dimensão, tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus. E aí vem aquela pergunta honesta, sincera, de Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde tu vais, como saber o caminho. E nós conversamos no dia de ontem bastante sobre o significado do caminho. E prosseguimos com Jesus, trazendo essa revelação depois a Filipe, que disse: olha, já que é assim, ninguém vem ao Pai senão por ti, mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Aí Jesus diz: poxa, eu já disse que eu e o Pai somos um. E Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê ao Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crees que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? Crede ao menos por causa das mesmas obras. E aí ele prossegue falando que abria-se agora para eles a porta da oração mais do que nunca. E Jesus diz: a maior demonstração de que eu vou continuar operando e agindo através de vocês, se vocês mantiverem o coração alinhado com o meu amor e com a obediência ao meu mandamento, que é amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, vocês vão pedir o que quiserem e vos será feito, porque eu vou para junto do Pai. E vocês farão as coisas que eu fiz e outras que eu nem manifestei, mas que serão feitas por mim, pelo meu Espírito habitando vocês. Podem pedir. E se vocês pedirem qualquer coisa segundo a minha vontade, meu Pai o fará. Porque se vocês me amarem, vão guardar os meus mandamentos. E se guardarem os meus mandamentos, não vão pedir nada contra a minha vontade definida e expressa do bem. Porque eu não respondo orações da maldade, nem da motivação perversa, nem as orações da maldição e da morte, nem as orações da vaidade, do capricho e da luxúria. Não, eu respondo às orações que são segundo o amor e o cumprimento do meu mandamento pela obediência da prática do amor que se manifesta no trato ao próximo e no cuidado para com a criação de Deus entre nós. Aí, quando ele diz isso, e eu parei ontem aqui, o verso 16 prossegue com a fala dele e diz: eu rogarei. Antes ele estava falando: vocês rogarão e o Pai concederá, e eu agirei nas orações de vocês, porque eu estarei habitando vocês. E o que eu fiz, eu farei de novo. E outras coisas que eu ainda não fiz, eu farei através daqueles que me amam e praticam os meus mandamentos, que só podem ser praticados como expressão de amor, em obediência factual, operante, pela prática do amor, que não é um amor abstrato, etéreo, ele é de fato e de verdade, é de obras e de relacionamentos e realização de frutos objetivamente concretos na vida da gente, em favor da vida do próximo e em favor da criação de Deus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Outro coloca o que quer que fosse acontecer com eles em estado de equivalência com a presença de Jesus, seguindo a Jesus e Jesus ladeando-os como amigo e mestre. Ele diz: eu rogarei ao Pai, e Ele vai mandar outro. E esse outro não é um elemento alienígena, diferente de mim. Como eu passei uma boa parte da minha vida ministerial, no início dela, ouvindo e até lendo literatura de natureza pentecostal, que descrevia um Espírito Santo tão diferente de Jesus, que parecia um Deus esquizofrênico, multipolar, extremamente confuso, porque o Pai
se vinculava a Jeová, o Elohim, ao El, ou ainda ao qualquer que seja outra nomenclatura do apelido de Deus no Velho Testamento, e Elion, ou qualquer outra. A isso se associava o pai. Quem pensa no pai não pode nem pensar nele como pai. Tem que pensar nele como padrasto da humanidade, um padrasto perverso que manda matar homens, mulheres e crianças, entrar, arrombar, estuprar, violentar. Aí vem o filho, que é totalmente diferente do pai do Velho Testamento. E aí depois vem o Espírito Santo, que os pentecostais conseguiram transformar num terceiro Deus, totalmente diferente daquele. Se vocês perguntarem para um mestre pentecostal sobre qual é a natureza do Espírito Santo, ele vai saber te dizer que tem que ser a natureza do Cristo eterno, porque Jesus disse: eu vos darei do que é meu, meu Pai vos dará do meu Espírito. Isso se sabe, mas não se ensina. De modo que vem tanto em livros quanto em pregações para todo lado a descrição de um Espírito Santo que é antagônico a Jesus. Jesus é manso e suave, esse Espírito Santo é nervoso, agitado, histriônico, gritalhão, amalucado, se joga no chão, revira o olho, fala línguas que não são nem de anjos, nem de homens, nem de ninguém, são a invenção do cara. Nesses dias, então, é teco, laco, pleco. É uma doideira cada vez maior de um Deus que perdeu o bom senso. Para você servi-lo quando ele está presente em você, isso é assinar um atestado de permissão para insanidade pública, praticada em nome de Deus, em nome do Espírito Santo. Então, quando eu me converti e andava, antes de tudo e sobretudo, e mais do que com todos, com pentecostais, que me pareciam, naquele tempo, no início dos anos 70, serem os crentes mais sinceros que havia no mercado eclesiástico, e eu me tornei amigo de vários deles. Com o passar do tempo, o meu crescimento espiritual foi aumentando, meu conhecimento da Bíblia, meu conhecimento do Novo Testamento e, sobretudo, meu conhecimento dos Evangelhos cresceu muito em relação aos que me cercavam. E eu comecei a ver a impossibilidade total de me relacionar com aquilo. Comecei a dizer para eles que era um grande equívoco no qual eles bem intencionadamente elaboravam. Mas depois que a pessoa se vicia com o modo de praticar Deus, entre aspas, mesmo que você mostre no Evangelho o que Jesus ensina, a cultura prevalece sobre o ensino. A cultura religiosa prevalece sobre o ensino. Essa cultura religiosa é tão arraigada que eu vejo gente que me ouve há 50 anos. Já entendeu, olha, demorou 50 anos para entender as coisas básicas do Evangelho, mas não conseguem largar seus fetiches religiosos, suas pedras de toque, suas coisas sagradas, suas cruzes e crucifixos, suas muitas simbolizações, e que vão ficando tão importantes que parece que se aquilo estiver ali, Jesus já está representado na coisa em si. A coisa como lugar daquilo que deveria ser apenas uma expressão simbólica. E aí não dá para se relacionar com Jesus sem a presença dos santos graus, dos elementos de toque,
da mesa sagrada, do batismo sagrado, do dízimo sagrado, do sagrado, da Bíblia sagrada. Onde quer que apareça essa expressão sagrada, abre o olho, porque já é uma perversão do que deveria ser entendido como santo, e se é santo, não é feito sacralizado, porque o sacro é o que existe em oposição ao secular. E aí cria-se uma dualidade, uma esquizofrenia epistemológico-cognitiva na interpretação da vida. E aí continua tudo como Dantes no Quartel de Abrantes, o sacro de um lado, o secular do outro. E a esquizofrenia presente no fosso do meio. E essa banda do sagrado não conversa, não dialoga com as percepções seculares. E a próxima implicação é que estabelece-se uma inimizade entre a interpretação sagrada e a interpretação secular proeminente, mais importante, que é a científica. Aí o choque se estabelece. Tudo quanto a ciência descobre, a religião quer negar. E a religião já fez tanta besteira e acendeu tanta fogueira e matou tanta gente boa, inteligente e culta, que tudo quanto a religião fale, já há um preconceito também do lado de cá, bem natural. E eu nunca criei que o diálogo deveria ser entre religião e ciência, mas entre ciência e fé. Porque a fé está aberta para tudo, a religião está fechada para todas as coisas, exceto para as frestas de dogma que ela abre. Pois bem, Jesus disse: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Quem é esse outro Consolador? É o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. O mundo hoje se assume como uma entidade pós-verdade. A coletividade civilizatória do planeta e a filosofia dominante e crescente, que aumenta cada dia mais em torno do planeta, é a da mentira, a da narrativa, cada uma inventa a sua, é a da falsificação de números, de dados, de compreensões, de apreensões, às vezes até com a matemática estatística. Tudo isso caiu em subjetividade absoluta. Qualquer coisa. Hoje eu estava vendo um rapaz ali falando em nome de uma ciência de fundo de quintal de lixão, dizendo que os homens nunca vão poder, os humanos, se aproximarem da Lua, nunca foram, nem podem se aproximar, por causa de um cinturão que é real, que foi detectado, mas é de realidade de frequência magnética totalmente não impeditiva para ser atravessada por todos os devices e mecanismos e aparelhos humanos na direção de tudo que a gente faz, saindo na direção do espaço. Aí vem o cara e diz: não, nunca foi, porque não dá, se bate e volta, não atravessa. Eu fiquei olhando e falei: meu Deus, e tem gente em casa sem saber de nada, só porque ele falou do cinturão e usou um nome que as pessoas gostam quando é um nome em inglês. Ele ainda usou errado o nome do cinturão. E aí, mas você vai ver a quantidade de gente seguindo e aplaudindo. Porque se for mentira, entra fácil, por uma razão. Esse mundo jaz no maligno. É o que diz o apóstolo João, estribado nas conclusões e observações de Jesus. De fato, esse mundo, quando eu digo mundo, não é o cosmos, não é a natureza, nem é a sociedade relacional humana. É a atitude sistêmico-civilizatória de decisão de ignorar por todas as razões, algumas justificáveis e outras injustificáveis, qualquer informação sobre o Evangelho. Está chegando já morta, porque
a perversidade da igreja, o escândalo da igreja, a maldade da religião, a hipocrisia da religião e dos seus líderes, é uma coisa tão generalizada e cada vez mais, que já vem crescendo desde sempre. Começou com a traição de Judas e nunca mais pararam as traições. Judas virou um garoto de creche, comparado com os Judas contemporâneos e suas traições, minuto a minuto, segundo a segundo, o tempo todo. Então, tudo que não existe nesse mundo é o espírito da verdade. Por isso, Jesus disse: o mundo, como categoria sistêmica, filosófica e de valores e de validação de significados, não pode receber esse Consolador. Porque o mundo se estriba em outro espírito. Foi Jesus que no jardim do Getsêmani, como a gente vai ver daqui a mais uns dias, estando lá com os seus discípulos, quando Judas veio com a turba que viera prendê-lo, esperando a senha do beijo para identificar exatamente na penumbra da noite quem era Jesus, Jesus os viu chegando e disse: aí vem o príncipe deste mundo. E ele nada tem de mim nem em mim. Não tem nada de mim neles, não tem nada deles em mim. Nós não temos conversa. Eu e o príncipe deste mundo, que anima a alma do mundo, a alma coletiva, que não quer buscar o amor, nem a bondade, nem a compaixão, nem a justiça, nem a verdade, são atributos do Espírito Santo. Tanto mais quanto não tenham interesse nisso, mais se alinham, mais se alistam e mais se engajam nas tropas da mentira, do príncipe deste mundo. Por isso Jesus diz: o meu espírito, que é o espírito da verdade, da minha verdade, não uma outra verdade, não tem a verdade de Jesus e a verdade do Espírito Santo, como os pentecostais muitas vezes anunciam nas suas reuniões íntimas. O Evangelho diz assim, mas nós recebemos uma nova revelação. Para esses dias e para esse tempo, aí vão criando essa confusão do inferno, sendo praticada em nome de Jesus, produzindo um sanatório que não sana, que de fato se transforma num hospício de pessoas alucinadamente incuráveis nas suas convicções de culto à própria loucura. O mundo não pode receber essa luz através do próprio mundo, através da sua filosofia, da sua presunção, dos seus valores, todos buscando materializações, acumulações, recursos variados, poderes, visibilizações, fama, expressões de poder. É isso que o mundo gosta, pratica e busca. Por isso, ele não pode receber desse espírito de amor, justiça, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. O mundo cultua outros valores. Por isso, Jesus deixou tão claro que aquilo que é importante para o mundo é abominação diante de Deus. Está dito lá em Lucas e a gente já passou por aí várias vezes durante essa exposição de Mateus. O mundo não pode receber porque não o vê e o mundo só aceita concreções materiais e quantificações numerais, não o vê, nem o conhece. Porque se o conhecesse, amaria amar, amaria a justiça, amaria a verdade e não a miragem, a mentira e a fake news. Não o conhece. Quem mente não conhece o espírito da verdade. Quem passa adiante mentiras, sabendo que é mentira, não conhece o espírito da verdade. Quem se empolga com a mentira e não tem discernimento para discernir a mentira como conteúdo propositivo de prática de vida, não pode receber o espírito da verdade. Ou seja,
Só por essas 3 manifestações impeditivas, você fica vendo que o mundo não o vê nem o conhece. Não o vê nem o conhece. Vós, todavia, o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E vocês estão andando comigo. E com todas as imperfeições e relatividades, até aqui vocês procuraram se submeter ao que eu digo, ao que eu admoesto, ao que eu exorto, ao que eu ensino, ao que eu proponho, ao que eu pratico. Vocês vão aprendendo aos trancos e barrancos, mas estão. Ele falava com aqueles 12 apóstolos e mais o grupo que circundava aquela outra mesa que não foi mencionado nos textos dos evangelhos, especialmente as muitas mulheres que com certeza estavam ali. Então Jesus diz: não vos deixarei órfãos. Essa é uma das expressões, para mim, mais bonitas do evangelho, mais existenciais, mais vinculadoras da nossa vida com Deus em Cristo. Não vos deixarei órfãos. Jesus sabia que àquela altura, depois de 3 anos e meio andando com eles, a ausência histórica dele, o retirar dele do processo espaço-temporal da linearidade histórica, introduzindo a presença dele como não palpabilidade, como não sensorialidade, que tinha que ser apropriada pela fé, ele sabia que isso ia ser muito difícil para eles fazerem essa transição dimensional e existencial. Por isso é que ele faz esse apocalipse, ele tira esse véu para o pessoal ver, enxergar. Para mim bastou. Quando eu assimilei isso aqui, faz muitos anos que isso entrou em mim. Mais de meio século. Com absoluta certeza, entre jejuns, orações, dias e dias de silêncio e quietude, no meu quarto ou na floresta, ou na calma dos ventos soprando as folhas farfalhantes pelo meio da Amazônia, onde eu me refugiava entre árvores frondosas para fazer meu cantinho de oração, de quietude, de silêncio. Pois bem, ali eu aprendi que eu não estava órfão, ao contrário, eu tinha nascido num tempo de um privilégio maior do que o dos apóstolos originais. E Jesus prometeu a eles, aqui nessa conversa existencial desse apocalipse de alma, seria melhor para eles, como a gente vai ver a seguir. E eu entendi lá atrás. No iniciozinho da conversão, todo mundo, quando perguntado o que você gostaria mais de ter participado, no meu caso era, eu apertaria um botão que me fizesse viajar no projeto Cavalo de Troia para os dias históricos de Jesus, para eu acompanhar lá como se fosse no filme O Quarto Sábio. Só que eu queria andar e encontrar e seguir com ele. Mas depois que isso aqui entrou em mim de verdade, 1 ano e meio, 2 anos depois, eu vi o privilégio que eu tinha recebido de não precisar saber aonde Jesus está. O Jesus histórico desaparecia toda noite, quase. De manhã, frequentemente na Galiléia, os discípulos aparecem procurando por ele. Porque era um Cristo que estava contido na lugarização espaço-temporal, no container tátil da história. E agora o que Jesus está dizendo é: eu deixarei essa tatibilidade. Eu deixarei essa tangibilidade histórico-concreta. Mas saibam, vocês não vão ficar abandonados. Eu não vos deixarei órfãos.
Vocês não vão ficar sozinhos, porque eu voltarei para vós outros. Aí alguém diz, tá bom, então eu vou ter que esperar morrer para passar na porta dimensional ao encontro dele? Ou vou ter que esperar a parousia, essa volta que todo olho verá? É essa alternativa? Eu tenho essas duas alternativas? Não. Ele não diz isso. Ele diz, eu voltarei para vós outros já. Tinha uma volta de Jesus para eles que aconteceria antes deles partirem para Jesus ou antes de Jesus voltar para eles na terra, ou para todos os habitantes da terra e para todos os discípulos do mundo. Ele diz, olha, eu voltarei. Por um pouco, só aguardem. Ainda por um pouco e o mundo não vai mais me ver. Esses fariseus, saduceus, autoridades do templo, curiosos e pessoas as mais variadas, com motivações as mais distintas e diferentes, independentemente daqueles que me buscam com sinceridade, verdade e amor, e uma legião de outros olhares e de outras percepções. Eles me buscarão com essas perspectivas e percepções e interpretações e não me acharão. Não me verão e não me vereis, nem vocês, nem o mundo não me verá mais. Vós, porém, daqui a um pouco me vereis, porque eu vou me manifestar vivo outra vez. E então vós me vereis e vivereis. Quando eu me manifestar vivo, inteira e profunda e intimamente e interiormente para vocês. Naquele dia, que é o dia da ressurreição para frente, ou seja, quando ele está dizendo por um pouco, ele está dizendo, em outras palavras, aguardem 3 dias. E logo depois dos 3 dias, a gente vai andar juntos 40 dias e 40 noites. Depois eu vou ser assunto aos céus. Fiquem na cidade até que do alto sejam revestidos de poder. E 10 dias depois dele subir, o Espírito Santo caiu sobre os discípulos num cenáculo em oração. E Jesus voltou para eles. Voltou não para ser visto sentado à mesa com eles, mas no coração, no trono dessas intronizações espirituais que habitam a glória da subjetividade, da existencialidade apocalíptica de Jesus, revelada ao coração, ao cosmos interior de cada um de nós, à catedral, ao santuário, à habitação de Deus no Espírito, a mim que sou igreja, que sou pedra viva da construção dessa catedral universal de pedrinhas vivas que amam a rocha eterna. Quem conhece esse linguajar bíblico entendeu perfeitamente o que eu estou dizendo. É um linguajar de Jesus e do Evangelho. Naquele dia vós conhecereis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim e que eu estou em vós. Naquele dia vai haver uma simbiose. É o Pai em mim, eu no Pai, e eu, o Pai, em vós. O Espírito Santo introniza a plenitude de Deus em mim. É o que Jesus diz. Eu no Pai, o Pai em mim, e eu e o Pai em vós. Pela habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo realiza a habitação do Pai e do Filho em mim. É a presença do Pai que me abraça e do Filho que me redime e do Espírito que me conforta e me consola, que me anima e que me faz viver, porque eu vivo, vós também vivereis. Aquele que tem os meus mandamentos, e os meus mandamentos não são muitos, não é um decálogo, é um. Quem obedece o meu único mandamento, nem pense em decálogo, porque o decálogo e a lei e os profetas e qualquer outra coisa verdadeira em qualquer outro lugar do mundo se cumpre na prática do amor,
da compaixão, da bondade, da longanimidade, mediante a fé que opera pelo amor, que toca, que não se esconde, que socorre, que ajuda, que levanta, que constrói, que ilumina, que educa, que cura, que ensina, que guia pela mão, que guarda e que serve. E esse amor se espera que exista em mim e que eu seja a manifestação e a prática do Cristo vivo, amando os demais seres humanos através da presença dele em mim na existência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Essa é a profissão de fé que eu espero. É prática do amor, não adianta ser como a igreja de Éfeso, que era cheia de doutrina, de ortodoxia, de meticulosidades a respeito do critério de enxergamento e percepção de quem era Jesus, em contraposição a quem tinha ainda equívocos interpretativos. Aí vem no Apocalipse o Cristo glorificado e diz: eu vejo que tu te esforças por isso, mas eu tenho uma coisa contra ti. É que apesar disso tudo, tu abriste um vácuo insubstituível. Porque se não houver amor, nenhuma ortodoxia aproveitará. Se não houver misericórdia, nenhuma doutrina correta te completará. Se não houver bondade tolerante e generosa, não há obediência possível ao Evangelho que vai agradar a Deus, porque vai ser torturante para as almas que não estejam de acordo com o estereótipo por você proposto. A ortodoxia troca o amor de Deus pelo estereótipo desenvolvido pelos designadores de manequins, de provas de comportamento cristão, todos macerados e sem vida e sem amor, porque onde não há amor, não há vida. Por mais que haja ortodoxia, é a síndrome de Éfeso. Lá em Apocalipse 2. Naquele dia conhecereis que eu estou no Pai, que o Pai está em mim e eu em vós. Porque aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A demonstração é essa, a profissão de fé é amor na prática. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Todo mundo que diz eu gosto de Jesus. Eu encontro ateus que dizem a Caio, sobre Deus é muito etéreo. E o Deus que não é etéreo é o Deus do Velho Testamento, apelidado de o Senhor dos Exércitos, que me dá pavor, porque ele não tem critério. Ele parece uma divindade grega, uma divindade egípcia, uma divindade cananeia, uma divindade romana, uma divindade hitita, uma divindade muito parecida com os deuses do passado, cheio de capricho, de temperamento ruim, de mau humor, que precisa ser adulado, bajulado, ofertado, dizimado, agradado com materialidades. Então, esse Deus aí, que foi tudo que chegou até mim, eu não quero. Para ser franco, eu tenho pavor dele. Não quero nem ouvir falar dele, mas de Jesus eu gosto. Mas de Jesus eu gosto, Caio. Como eu encontro até coisas e pessoas que vão mais adiante. Caio, eu não creio em Deus nenhum, mas estou orando ao teu Deus. O que eu venho aprendendo contigo sobre como Jesus é e como Deus, o Pai, é a cara de Jesus, isso me tem feito orar e dobrar o meu joelho e falar com esse Deus que eu estou aprendendo contigo. Porque esse Jesus é admiravelmente maravilhoso, incomparável, lindo, querido, gostoso, amado, doce, verdadeiro, sincero, direto. E ele valoriza as coisas sublimes e não as idióticas. Como
o Deus passado parecia valorizar tantas coisas idióticas. Mas tem que chegar essa hora e esse dia, e essa revelação acontece com clareza quando o Espírito de Deus nos habita. E ele habita o coração de todo aquele que guarda os mandamentos do amor. Todo aquele que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Tem gente que diz, o que eu faço para receber o Espírito Santo? Eu venho respondendo há 52 anos, ame a Jesus e o Espírito Santo é ato contínuo. Na realidade, só ama Jesus quem já tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo não está aberto nem para amar a beleza de Jesus. Aí quando eu vejo um ateu, um agnóstico dizendo, olha, Jesus eu adoro, eu amo, ele é lindo, mas eu não tenho Deus, né? Eu digo, não, você só está conseguindo ver Jesus, conhecer Jesus, amar Jesus, perceber Jesus, porque o Espírito de Jesus está em você, senão nem isso você iria perceber. Tamanha é a cegueira do véu colocada na face das pessoas. Mas se você está vendo, discernindo e percebendo, já é o Espírito Santo agindo em você. E a conclusão é essa, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. E eu, diz Jesus, também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes, o outro Judas discípulo, Senhor, de onde procede que estás para manifestar-te a nós, no privado e no particular, e não no mundo inteiro, porque Jesus tinha acabado de dizer, o mundo não o conhece e não o pode receber por seus critérios, categorias, filosofias e presunções. Mas vocês o conhecem e o receberão. Aí Judas fica pensando, ué, eu estava crente e haveria uma hora em que não seríamos só nós, os discípulos, queríamos saber dele com essa consciência. E aí ele diz, não, eu estava esperando uma coisa pública. Chega de ser tudo tão privado, só nós e ninguém mais. E as pessoas não entendem nosso amor por ti e nos julgam e nos rejeitam. De onde procede, portanto, pergunta Judas, não os Iscariotes, que tu estás para manifestar-te mais uma vez a nós e não ao mundo inteiro? A gente quer que tu faças logo isso para o mundo inteiro, para acabar a palhaçada. De onde procede? Eu entendo a pergunta dele totalmente. Mas Jesus lhe respondeu, ô Judas, se alguém me ama mesmo, guardará a minha palavra, que é toda construída de amor, e do seu fruto é justiça, é paz, é bondade, é alegria no Espírito Santo, é perdão, é compaixão, é misericórdia, é solidariedade, é resiliência, é perseverança, é continuidade na prática do bem, é não se deixar vencer do mal, antes vencer o mal com o bem, é não negociar as armas da verdade e do amor, trocando-as pelos instrumentos da mentira, da falácia, do engano, do ludíbrio e da manipulação e do controle. Aquele que me ama guardará a minha palavra. É simples assim. Quem me ama, você olha e você vê uma encarnação do Evangelho. Por mais que na sua relatividade esteja em evolução e crescimento na pessoa, mas você vê os sinais. E meu Pai o amará crescentemente a esse que me ama. E eu e o Pai viremos para ele e faremos dele morada. Lembra que tudo isso começa com Jesus dizendo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E a primeira morada que há na casa do Pai é a morada que o Pai faz
com Jesus por meio do Espírito Santo em mim. Eu sou a primeira morada de Deus que eu vou conhecer. É Deus habitando em mim, já é a primeira morada e a primeira garantia de que morada não me falta, começando do fato de que eu sou morada em mim mesmo para Deus, para Jesus, para o Espírito de Cristo, me habitando. Ora, se eu sou habitado e feito morada por Deus, é porque não tem como eu não morar com Deus se eu já sou morada dele a partir de agora. Não há mais dúvida de que nós estamos casados, é um casamento, é uma conjugalidade indivociável entre mim e o amor eterno. Conforme Jesus, eu sou habitado por esse amor eterno. Quem não me ama, no entanto, não guarda as minhas palavras. Obedecer ao Evangelho é coisa de amor. Não dá para você obedecer o Evangelho só por medo do inferno ou por cobiça gananciosa de galardão celestial. Isso não leva a lugar nenhum. Continua a ser a obediência dos hipócritas e dos superficiais e dos insinceros. Quem tem profundidade entende que sem amor nada aproveita. Portanto, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Não dá para ser obediente ao Evangelho sem amar visceralmente Jesus e ter a disposição de praticar o que Jesus praticou. O resto é engano que fizeram com você na religião, na catequese, na doutrinação, no grupo denominacional e em todo esse corpo de lavagem cerebral. Se não me amar, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha. Não fui eu que inventei, que recebi no monte e psicografei o Evangelho, não. Eu sou o Evangelho, eu sou o Verbo encarnado, andando entre os homens, não na forma de um livro ou de um texto, recebido num monte, ou numa gruta, ou numa caverna, não. Foi a encarnação que apareceu numa manjedoura, nascida de uma mãe pobre e de um pai em fuga. Se vocês não entenderem que a minha palavra sou eu mesmo e que eu sou a palavra que eu vivo e encarno, vocês nunca vão me amar. E se não me amarem, não vão me seguir. Se não me seguir, não darão demonstrações inequívocas do compromisso de vocês com a prática do amor, que é o meu mandamento. E as palavras que estáis ouvindo não são minhas, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Prestem atenção. E vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Jesus deixou o Evangelho continuar por conta da ação do Espírito Santo na prática da vida humana. Jesus propôs a continuidade do Evangelho não como 4 livros, mas como milhões de seres humanos praticando o ensino que ele, Jesus, encarnou. E que ele, Jesus, disse que o Espírito Santo que viria faria os discípulos lembrarem, e pela pregação dessa lembrança que eles próprios tinham vivido como testemunhas oculares, se criaria um poder energético vibratório dessa palavra designada como rema, que é essa palavra ativa, vibracional, que sai da declaração de fé pura, limpa, espontânea, sincera e harmônica do coração com o ensino praticado por Jesus. E é daí que decorre esse poder vibratório, convertedor, transformador, alterador, miraculoso dentro de nós.
O Consolador vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora lembrem-se disso. Só é possível absorver isso tudo se vocês aquietarem o coração de toda ansiedade, de todo medo, de todo pânico, de toda insegurança, de todo pavor e fobia de orfandade, e vocês abraçarem a minha paz. Compreensão cresce na entrega da vida à paz. E a entrega da vida à paz depende de confiança. Confiar nele, que ele não me enganou, não me engana, não me enganará. O que ele prometeu não é papo de líder de seita, é Deus eterno, fazendo comprovações e demonstrações de que tudo quanto ele disse, ele cumpriu e cumpre na vida de todo aquele que o ama e pratica os seus mandamentos. Na vida de quem não o ama e não anda no mandamento do seu amor, só vai ter religião, mas não vai ter a realidade vital da presença pulsante, real, viva de Cristo me habitando, do Espírito Santo vivendo em mim. Portanto, abrace a minha paz. Essa paz que eu vos dou. Eu começo dizendo, não se turbe o vosso coração, é porque eu quero levar vocês a um lugar de paz. É na paz que vocês vão assimilar a compreensão. Portanto, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. No medo e na turbulência, vocês não vão nem compreender o que eu estou dizendo. Acalmem-se. Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Vocês ouviram isso? Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Se vocês me amam, o fato de eu dizer que vou deixar a história não vai criar um buraco em vocês. Vocês deveriam se alegrar. Porque eu saio dessa dimensão de limitações até para o Deus encarnado em Cristo Jesus e vou para o Pai, de onde liberarei coisas maiores que provareis, experimentareis e conhecereis em alinhamento com a minha revelação, que não pode ser relativizada jamais. Vocês deviam ficar, portanto, alegres, porque tem coisas maiores e alinhadas com a rocha do meu alinhamento, com a minha pedra de esquina, será dada a vocês. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, do maligno, controlador dos espíritos e que atua nos filhos da desobediência, da contradição, do ódio, do desamor, da mentira, da fake news, da inveja, do ciúme, da malignidade, da cobiça, da luxúria, da ganância. A bênção do príncipe deste mundo é tudo aquilo que eu não quis receber nas minhas tentações e que vocês vão sentir uma tentação enorme para receber. E nos nossos dias, 2000 anos depois, eu atesto que todo mundo sucumbiu a isso praticamente. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordena e me ordenou. Tudo isso. Aí vocês vão ter um exemplo claro do que é viver como eu vivo. E quem quiser aprender a viver como eu vivo, siga o meu caminho e ande por onde eu andei. Não há um plano B para vocês, nenhuma trilha alternativa, nenhuma picada para ser aberta, para criar um atalho. Não existe. Voltando à realidade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí na segunda-feira eu vou prosseguir com vocês numa outra conversa de Jesus dentro daquele cenáculo da última ceia, nesse apocalipse existencial de Jesus
abrindo os véus do seu coração e deixando todo mundo ver dentro. Senhor Jesus, vivo, ressuscitado, que mora em mim, que é o mais valente que me habita, que é o Espírito da graça, da força, do poder, da luz, da sabedoria, do quebrantamento, da humildade assertiva, da verdade que sabe calar e sabe bradar, e sabe silenciar em oração. Por favor, permite que o que foi relembrado em teu nome tenha acendido a consciência pura e simples de muita gente. É tudo que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. E que Deus abençoe você, meu amigo, minha amiga. Segunda-feira, hoje é sexta, né? Segunda-feira eu vou estar com vocês aqui, com a graça de Deus. Muito obrigado aqui, Clarinha. E hoje eu quero que você veja, está passando um Pix aqui. Caio e Adriano é um CPF. CPF é pessoa física, não tem nada a ver com o meu ministério. Tem a ver com aqueles que pediram o favor de participar da ajuda à minha vida. Então, eu recebo com gratidão e ofereço a você essa graça de participar, se você quiser. Aqui, com toda clareza, eu agradeço ao Márcio Fonseca da Silva. Deus te abençoe, meu filho, Sandro Peixoto. Muito obrigado, Sandrinho. O Walter Nascimento Rezende, tão generoso você tem sido, Walter. O Edson Araújo Souza, muito obrigado, meu filho. A Dulcina Aquino Hernandes de Oliveira, obrigadíssimo, Dulcina. Você é tão carinhosa. Irlene, fiel, regular, tá aí quase todo dia, ou 2, 3 vezes na semana você ajuda, obrigado. A Joseli Rodrigues de Oliveira Júnior, muito obrigado, minha filha. O Clésio Everton Gali, muito obrigado, Clésio. Antônio Carlos dos Santos Medina, Deus te abençoe. O Luiz Carlos Christian Home, muito obrigado, você é muito carinhoso e generoso. Antônio Carlos de Souza Dias, obrigadão. Wilson Dias Ribeiro, muito, muito grato. Davidson Rodrigues da Silva, obrigadíssimo. Márcio Fonseca da Silva, muito, muito grato. Júlio César da Silva das Chagas, obrigado. Maria Gorete da Rocha Lima Modesto, obrigadíssimo. Félix Neto Acrute, obrigadão, querido. Aurélio Rodrigues Avelino Figueira, muito, muito grato. Frederico Américo Ferreira e Tiago dos Santos Silva, muito, muito obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado, Frederico. Obrigado a todos vocês. Deus os abençoe, os guarde e os abençoe com paz, em nome de Jesus. Todos vocês, com a graça de Deus. E aí você está vendo um outro Pix passar aqui, que é CNPJ. CNPJ é o meu ministério, é pessoa jurídica. Por que que eu preciso? É porque sem a ajuda de vocês eu não consigo fazer nada. Só aqui tem câmeras cortando para todo lado. Sou eu que estou cortando? Não, eu só olho. Olhei para cá. Porque o Caio cortou para lá. Se eu olhar para cá, ele corta para cá. Se eu olhar para cá, ele corta para esse plano fechado. Se eu olhar ali para cima, ele corta do céu para mim. Aqui, ó. O som lá no fundo, esse som que eu uso já há 12 anos do Papo de Graça. Eu adoro esse som. Que não é melodia nenhuma, é um negócio assim que rasgou a minha alma de modo meio apocalíptico. Aí, tudo isso. E os que estão recortando? A Clarinha estava ali dentro anotando recortes para depois botar nas outras plataformas. Recortes, recortes, recortes. Tem vários outros recortando.
voluntários que recortam, mas tem também o time pago para cuidar disso. Tem gente no Rio, em Niterói, tem gente na capital São Paulo, no interior de São Paulo, no interior de Santa Catarina, tem os meus amadíssimos lá na Flórida e na Califórnia, porque eu não consigo entregar tudo que a gente sabe que precisa entregar. E estamos longe ainda de entregar tudo que a gente sabe que pode e que quer. E sozinho eu não consigo. Então está passando esse Pix para você ajudar. Se eu não tivesse tido ajuda como a sua, nesses 52 anos de ministério, eu não teria chegado até aqui sozinho. Não teria mesmo. Meu coração é grato e reconhece a importância dos meus associados, cooperadores, parceiros, contribuintes, intercessores, todo mundo que se junta a mim em oração e em prática de graça solidária e generosa. E eu espero que o galardão de vocês seja muita alegria e intrepidez em fé, em nome de Jesus. Para quem procura outras alternativas de fazer a mesma coisa, é só escrever caiofá.com.br, apertar Enter, cai aí no meu blog, lá em cima tem esse link contribuições, piscando, clica, entra, passa essa tabuinha verde, entrou no blog, tem 2 bancos, o Santander e o Banco do Brasil, ó. Tem a conta do Santander, a conta do Banco do Brasil e os respectivos CNPJs, que são diferentes. Mais opções de contribuição, aí passa desse verde, tem as mesmas contas, igualzinho que você já viu lá em cima, para depósito ou transferência bancária, embaixo cartões de crédito, ninguém aqui precisa de ajuda para saber como usar um cartão de crédito, PagSeguro também todo mundo já se habituou a usar, e o PayPal, que é o que eu quero que você que mora no exterior aprenda a utilizar para mandar sua oferta e sua contribuição para o sustento deste trabalho, com a graça de Deus e para o alcance dele. Nós estamos com tudo bem adiantado já no inglês, lá nos Estados Unidos. Daqui a mais uns dias, meu filho Davi vai estar anunciando a entrada do canal em inglês para você divulgar no mundo inteiro, com pessoas amigas suas que falam, entendem e gostam de ouvir as coisas em inglês. A gente botou só legenda em alemão e já tem um monte de gente seguindo, especialmente pessoas da comunidade islâmica, estão me seguindo na Alemanha, encantadas com Jesus. Então, por favor, faça isso, porque eu não estou pregando nem cristianismo, nem anti-islamismo, nem pró-judaísmo, nem anti-ninguém. Eu só estou pregando o evangelho positivo, afirmativo e absoluto do amor e da graça acolhedora de Deus em Cristo Jesus. É só o que me interessa, o resto é para vocês ficarem brigando de religião, eu estou fora disso. Não volto para essa confusão, para essa Babel, nem morto. Com a graça de Deus, eu estou livre disso eternamente. Então ajude a gente a manifestar essa graça de liberdade no Evangelho no mundo inteiro, tá bom? Aí para você. E minha grande alegria, todavia, é que você escreva caifá.com.br/cursos. E aí aperte Enter. Aí você cai nos painéis dos meus cursos, nos banners. Reconexões, chave hermenêutica, ativado, dilúvio apocalipse, medo de quê? Atravessando os lutos, o tabu do suicídio, no divã de Deus, e tem outros lá que se você entrar você vai descobrindo, caminho do discípulo e um monte de outras coisas. Mas só você entrar e dizer eu quero, e eles vão acertar com você o modus operandi para você receber meu curso, tá bom? Mas nesses dias eu estou oferecendo os salmos sendo lido por Jesus como chave hermenêutica,
O Poder dos Salmos. É o curso atual. Eu venho falando, agora você só vai entender por que eu tenho dado tanta ênfase no poder alterador e transformador desse conteúdo do Poder dos Salmos, se você começar a fazer sincera, honesta e intelectualmente sem fuga, sem invasão e com o coração aberto para o acolhimento e para a prática disso em fé. Aí você vai ver que, de fato, esse nome não está à toa. Quando eu botei o nome secundariamente de O Poder dos Salmos. São 18 minutos para você fazer todo dia ou toda manhã, ou no carro, no ônibus, no metrô, na barca, no avião, onde quer que você esteja. Vá fazendo e vá crescendo. Você vai sair turbinado para a existência. Eu sei disso. Eu fico por aqui, volto com vocês na segunda-feira. Quero lembrar que domingo temos reunião aqui em Brasília no Caminho da Graça. E se você procurar aí no meu portal, deve ter um link do caminho. Tem um link em cima, ali onde fica a contribuição, tem o caminho? Ou não? Mas se você fizer contato ali, ó, você pode saber onde tem Caminho da Graça no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Eu não sei se o Caio tem aqui o e-mail do Edivan e Edivan Reis. Tem aí o do Edivan Reis? Não, isso aí você está mostrando o contato que é para a pessoa preencher. Eu estou pedindo para você achar o Instagram do Edivan Reis. Instagram tem, pode procurar aí no seu Instagram. Edivan Reis. Edivan Reis. Todo mundo acha. E é só procurar aí, ó, o Edivan Reis. Procura Edivan Reis. Vamos lá, meu filho. Não achou, não? Clica para eu ver se é ele. Não, não é o Edivan Reis. Viu como antes de clicar a gente não sabe nada de ninguém? Edivan Reis, separado. Edivan com I, depois do D. Com I. Isso. Ah, clica aí. É esse. Tá bom? É Edivan Reis. Procure aí no Instagram, escreva para ele. Ele vai dar para você uma lista de caminhos da graça no Brasil e no exterior. A mesma coisa é o Caleb Freitas. Procura aí Caleb espaço Freitas. Freitas. Clica. Apareceu? Deixa eu ver. Não. Não é esse. Caleb Freitas. Meu Deus, ele é bem constante. Aqui, ó, o primeiro ali, ó. Caleb Freitas. Esse é o Caleb Freitas. Também vai poder colocar você em contato com todos os caminhos da graça. É Caleb Freitas 1. E siga-o e ele vai poder te ajudar sempre. E aqui em Brasília, domingo, às 19 horas, no edifício Ion. Edifício Ion, aqui na L2 Norte. Se você botar no Google Edifício Ion, localização, você vai achar, só tem um aqui, é bem central no plano piloto. 19 horas, todo domingo. E esse domingo você está sendo esperado. Tá bom? Um grande beijo. Deus nos abençoe. Fiquem com Jesus. Amém, amém e amém.